Hegel e a altercação do indivíduo. Gabriel de Souza Oliveira e Silva. Exórdio. Para iniciarmos essa digressão a respeito do indivíduo e da busca de sua significância, precisamos pontuar alguns assuntos para melhor delimitarmos o nosso objetivo. É mister destacarmos que a nossa discussão se dará a respeito do que é indivíduo na filosofia hegeliana e como ele nos é útil para entendermos os desígnios da razão de Estado. Essa comunicação tenta explicar o fato de que, ao menos na nossa interpretação da filosofia do direito, parece bastante claro que existe uma necessidade de que se supere o indivíduo enquanto realização da liberdade, ao contrário do que se prega com as chamadas práticas do individualismo metodológico. Brandão, 2007. Para individualismo metodológico, temos, por exemplo, segundo Brandão, que as escolhas dos indivíduos são baseadas no individualismo metodológico e nas escolhas maximizadoras dadas as restrições como a dotação de recursos estrita em uma superfície. Portanto, a partir daqui, temos delimitações bastante complexas e frágeis, dentre elas a de que a realidade é restrita e que o que por si só já causaria um enorme desconforto dentro das ciências econômicas, por exemplo. Marx é um dos autores que vai combater de forma veemente essa ideia frágil de que a realização econômica se dá no âmbito da escassez. Para Marx, por exemplo, um economista materialista histórico, as ciências econômicas não são quem geram a escassez, mas o sistema de acúmulo primitivo do capital, e por ele denominado capitalismo, são quem realiza isso. Interessante entendermos também que Karl Marx também será o responsável por utilizar o trinômio desenvolvido por Hegel em sua filosofia do direito, que para nós será fundamental para explicitarmos a nossa ideia de altercação do indivíduo. O economista Marx, com sua necessidade de descrever a realidade de forma material, prova matematicamente suas ideias. Ideias essas que até os dias presentes permanecem com grande vigor no debate econômico mundial, bem como o vigor também identificado da filosofia do direito de Hegel. Entender a relação economia-filosofia talvez nos faça entender o porquê o indivíduo, enquanto ideia, está em disputa, em altercação. Entendendo o que a exaltação ou o abandono do indivíduo pode mudar o curso da história. O indivíduo, 2.0. Caminhando a desambiguação do termo indivíduo em um portal de pesquisa dos mais acessados da rede mundial de computadores, conta com 7 categorias de desambiguação para o vocábulo. Por óbvio, não pretendemos finalizar a discussão, mas é de nosso interesse nos concentrarmos na questão da pessoa, ainda de forma mais precisa no conceito de pessoa, para a filosofia, ou com a qual a filosofia até aqui tem trabalhado. Para darmos uma primeira penetração na discussão proposta, temos Hegel na filosofia da história. Abre aspas. A liberdade só pode existir onde a individualidade é reconhecida como positiva na essência divina. Em outros termos, aqui fica ululante que o indivíduo só é importante quando membro da coletividade. O indivíduo racionalizado pela ciência econômica clássica e neoclássica, posteriormente, e que não viria depois da filosofia hegeliana, pois já estava presente em Adam Smith e David Ricardo, respectivamente. Não é o cerne do pensamento que exalta a liberdade através da razão. Neste ponto nodal, é notável que o idealista alemão leu os ingleses e, com muita categoria, desenvolveu vários argumentos que sedimentam a nossa proposição. Argumentos de que a parte não pode preponderar ao todo, ainda que, como visto na dialética do senhor e do escravo, por exemplo,
o todo também não tem direito de sobrejulgar a parte a despeito dos interesses individuais. Talvez teria apenas a despeito dos interesses coletivos. É o que tentamos investigar. O indivíduo na família. Abre aspas. A moralidade, ao mesmo tempo natural e religiosa, é a piedade familiar. Nessa relação social, a moralidade consiste precisamente em que seus membros se comportem, uns em relação aos outros, não como indivíduos de vontade livre, mas como pessoas. Eis porque a família em si exclui-se dessa evolução que só a história produz. Filosofia da história. Entrando na filosofia do direito, mais precisamente em sua terceira parte, Hegel delimita os 3 momentos que a socialização do indivíduo se dá, mais precisamente no âmbito da família. O primeiro momento não poderia deixar de ser a constituição da família, portanto, o casamento. Aqui, 2 indivíduos oriundos de famílias pré-estabelecidas desagarram de seus lares para constituir um novo lar. Do momento da constituição deste lar, passam a constituir patrimônio, não só material, bem como imaterial. Ainda sobre os tipos de patrimônio que as famílias podem constituir, são os tipos de capitais, que Bourdieu mais recentemente definiu, por exemplo, e com uma manifesta influência de Hegel. Por fim, e para a renovação do ciclo de forma dialética, ocorre a educação dos filhos no seio da família e, consequentemente, a dissolução deste núcleo familiar para a produção de um novo núcleo familiar, bem como gerado no início deste exemplo. Hegel destaca, ocorre a passagem da família à sociedade civil burguesa. O indivíduo na sociedade civil burguesa. Aqui, imbróglio é um pouco mais denso. Subdivide-se em 3 momentos, onde A, o sistema de carecimentos, B, a administração do direito e C, a administração pública e a corporação. Como é quase que autoevidente, 3 momentos desenrolam-se em mais 3 momentos. O sistema de carecimentos, ou sistema de necessidades, é fundamental para entendermos e articularmos nossas indagações. O que basicamente Hegel e posteriormente Marx, de forma mais acessível aos não idealistas, ao qual definitivamente não nos inserimos, vai aclarar é que a sociedade civil trabalha de forma bastante próxima do conceito ou dos conceitos de necessidade. Em outras palavras, o capital detém a possibilidade de conseguir introjetar as noções ou as falsas noções do que é necessário e do que é contingente. Abre aspas, o necessário, em sentido fundamental, trata-se do que é e que não pode ser de outra maneira. Portanto, sua necessidade fundada no que é ontológica. O contingente, sendo então o não necessário, é quando não se pode haver ciência de determinado objeto, pois pode ser de outra maneira, logo pode ser e não ser. Hegel trata com bastante destreza os sistemas de carecimentos da sociedade civil burguesa. Fala das modalidades de trabalho e de como, para ela, o patrimônio é fundamental. Daqui, Marx retira boa parte de sua inspiração para seus escritos sobre a crítica da economia política. A grandeza e a magnitude da crítica persegue os problemas da sociedade civil burguesa. No segundo momento, na figura da administração do direito, vejamos bem, não na figura do direito, mas na forma como ele é cortado pela sociedade civil. Aqui, Hegel discute o direito enquanto lei, o seraí e o tribunal. Essas categorias articuladas de forma trina discutem, respectivamente, a forma da lei, a discussão da lei e a aplicação da lei. Vejamos, por entendermos o local onde se dá a discussão, no seio da sociedade civil organizada, burguesa, e por se tratar de uma crítica,
é bastante claro a intenção do idealista alemão. Se em Hegel não ficou claro, para quem não entende de idealismo, Marx remonta os conceitos que para ele estavam de cabeça para baixo, como o mesmo disse a respeito da obra de Hegel. Para nós, Hegel é certeiro em identificar na sociedade civil o cerne da problemática do indivíduo. Marx não faz outra coisa que não dizer também que o indivíduo não deve ser posto à frente do interesse coletivo, só que de outra forma, com sua linguagem dialético-histórica. Uma assustadora capacidade de interpretar e descrever a realidade, ainda que observando uma de suas mais conhecidas máximas, abre aspas, essa totalidade temporal é uma essência, o espírito de um povo. Os indivíduos pertencem a ele. Cada um é filho de seu povo e, igualmente, filho de seu tempo. Fecha aspas. Ele deixa o suprassumo para o final. A relação simbiótica e dicotômica da administração pública com a corporação está ainda na menção da crítica à sociedade civil burguesa, hegeliana. E ainda existe, e ainda exatamente isso que utilizamos de alicerce para então explicar a nossa colocação. Parte 2.3, o indivíduo no Estado. Na discussão acerca do indivíduo e sua possibilidade de realização no Estado, Hegel nos apresenta uma chave trina de compreensão, que até os dias de hoje permanece viva e muito utilizada. Hegel separa o direito estatal interno do direito estatal externo. Dentro do direito estatal interno, existe a necessidade de se discutir a Constituição interna para si e a soberania externa. Dentro da Constituição interna, para si, Hegel traz o poder do príncipe, o poder governamental e o poder legislativo. O primeiro estaria mais adequado aos dias de hoje como poder de chefe de Estado. O segundo, como um poder de governo, como o nome já diz. E o terceiro, como um poder legislativo. Note-se que o poder judiciário não existe. Ele está legado ao crivo da sociedade civil burguesa. Não é incumbência do Estado, para Hegel, organizar a justiça no seio do Estado. O ponto nodal aqui é que o indivíduo quase que não existe quando estamos tratando da organicidade do Estado hegeliano. Os membros dos componentes do Estado não são reconhecidos enquanto indivíduos, apenas enquanto agentes detentores temporários de poder investido neles. Hegel identifica de forma bastante clara a transitoriedade da pessoa, seja no tempo, no espaço ou na institucionalidade. Parte 3, inferências. É de notório saber da sociedade hegel-brasileira que o Estado, o ponto de comeada de toda a filosofia hegeliana, sendo o Estado o desabrochar da razão na história, não poderia ser de forma diferente. Para a nossa presente discussão, claro, a respeito do papel do indivíduo na história, não poderia se dar também de outra forma. Em vida, como nos ensinou Salgado e Horta, existe um embate entre poder e liberdade. E para nós, ocorre uma disputa pelo indivíduo, no intuito de que talvez se dê de forma seguinte. Talvez o indivíduo, quando se aproxima da liberdade, tende a se doar para o coletivo, bem como ocorria na bela eticidade grega, inúmeras vezes utilizada como exemplo de realização do espírito absoluto na sociedade, no sujeito objetivo ou através dele. Entretanto, quando associado ao poder, e aqui talvez faça sentido explanarmos o que é este poder, pois escrevemos contra a ordem vigente ou para a sua suprassunção. O poder está, como criticou Marx, concentrado com a burguesia.
E é em relação a isso também que nos posicionamos contra. Quando dizemos que o indivíduo está cooptado pelo poder, é pelo poder vigente. E, consequentemente, ele está esvaziado do poder próprio. Ainda, está afastado da possibilidade de realizar a sua liberdade. Aqui, quando verificada tal situação, a razão de Estado também se verifica esvaziada e, portanto, inócua. A necessidade de empurrarmos o indivíduo para a realização de sua liberdade é justamente para que ele retome o poder próprio, para que este consiga efetivar-se na história e, por fim, na retomada da bela eticidade grega. Devolvermos as realizações da vontade divina terá no seu eixo de dar importância à centralidade ao desenvolvimento do Estado. Repetindo, por fim, na retomada da bela eticidade grega, ao nos desenvolvermos, a realização da vontade divina terá no seu eixo de dar a importância à centralidade do desenvolvimento do Estado. Muito obrigado.